Fala nação, estamos chegando na área com a atualização completa das notícias do Brasileirão aqui no Redação. Vamos falar sobre o Vitória, Palmeiras, Flamengo, falar sobre a Libra, sobre o STJD que marcou o julgamento do Vitor Roque. Por outro lado, o Palmeiras tem montado uma preparação aérea para contar com o jogador na rodada 34 contra o Vitória. Também vamos falar sobre a liminar do Flamengo, que cai e o dinheiro fica liberado para times da Libra. Falando sobre o Vitória, o movimento Vitória SAF anunciou saída do clube. O principal personagem do movimento, agora de forma oficial, é candidato à presidência do Vitória. Vai disputar as eleições no mês de dezembro. Então, muita notícia, muita informação aqui no Redação. Fica com a gente, inscreva-se no canal, ative as notificações, tá legal? Pessoal, vamos começar falando sobre o Vitor Roque. O atacante do Palmeiras será julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, após ter sido denunciado por post homofóbico publicado no início de outubro, logo após a vitória por 3-2 sobre São Paulo. Na ocasião, o jogador postou uma imagem de um tigre, seu apelido, mordendo o pescoço de um veado. A publicação foi apagada minutos depois, mas o atleta responderá pelo artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de ato discriminatório. A pena prevista varia de 5 a 10 jogos de suspensão. Olha aí, pode ficar fora do confronto contra o Vitória e também do decorrer da competição. O Palmeiras afirmou que conversou com o jogador logo após o episódio e que ele entendeu o erro e excluiu a postagem. Vitor Roque é o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão com 16 gols, um a menos que Arrascaeta do Flamengo e Caio Jorge do Cruzeiro. Convocado para amistosos da seleção brasileira contra Senegal e Tunísia, o camisa 9 viajará com a delegação em voo da presidente Leila Pereira, mas antes disso saberá o resultado do julgamento. O caso foi divulgado inicialmente pelo site Lei em Campo e confirmado pelo Globo Esporte. Então tá aí a atualização do caso Vitor Roque, que após essa publicação foi denunciado ao artigo 243, que trata sobre ato discriminatório. Se condenado, pode pegar de 5 a 10 jogos de suspensão. Lembrando que o Palmeiras conta com seu principal jogador e também restam poucas rodadas no Brasileirão, podendo aí, se confirmada a condenação, o Vitor Roque ficar de fora do restante do campeonato. E aí, pessoal, comenta aí sobre esse julgamento. É válido, o atleta excluiu a publicação, ele que, se condenado, pode ficar de fora do próximo confronto também contra o Vitória. Eu gostaria da sua participação. Então, vamos girar de mais notícias, ainda falando sobre o Vitor Roque. A Leila Pereira tenta contar com o jogador para o confronto contra o Vitória. O presidente do Palmeiras vai disponibilizar o seu avião particular para trazer o Vitor Roque de volta ao Brasil, logo após o amistoso da seleção brasileira contra a Tunísia, no dia 18 de novembro, em Lille, na França. O objetivo é garantir que o atacante esteja à disposição do técnico Abel Ferreira após o duelo contra o Vitória, para o duelo contra o Vitória, melhor dizendo, no dia 19, às 19h30, 7h30 da noite, pelo Brasileirão. Além de Vitor Roque, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e Paulo Henrique, do Vasco, também retornarão no mesmo voo. Segundo Leila, os clubes pediram apoio logístico e ela prontamente aceitou. Então, vamos verificar aí os próximos capítulos, A Leila conta com a absolvição aí do Vitor Roque, lembrando que ele vai ser julgado. Se julgado, pode pegar de 5 a 10 jogos, porém, há uma operação aí para trazer o Vitor Roque rapidamente. O Palmeiras, que está na reta final do Brasileirão, brigando lado a lado aí com o Flamengo. Qualquer deslize aí pode ser fundamental na reta final aí do campeonato. E o Palmeiras tenta força máxima contra o Vitória no dia 19. O amistoso da seleção brasileira no dia 18 em Lille. E o Palmeiras tenta trazer o Vitor Roque no dia 18 para no dia seguinte estar apto aí para jogar no Allianz Parque contra o Vitória. Palmeiras primeiro colocado, Vitória de momento 16º colocado. Então, pessoal, comenta aí sobre essa situação, Palmeiras focado. Antes o Palmeiras vai enfrentar o Santos, Palmeiras que vem com 8 desfalques para enfrentar a equipe da Baixada Santista e mira esse confronto contra o Vitória de uma forma bem clara, tentando trazer o Vitor Roque, tentando colocar o melhor em campo para enfrentar o rubro-negro, visando a manutenção ali na primeira colocação. Quem acha aí que o Palmeiras vai deslizar contra o Santos, bora verificar, porque, ao que tudo indica, se contra o Santos vai desfalcado, contra o Vitória tenta força máxima, jogando em seu estádio no Allianz Parque no dia 19 de novembro. Vamos girar de notícias, vamos trazer outra informação também aqui importante. A gente vai falar sobre a Libra, A liminar do Flamengo cai e dinheiro é liberado para times da Libra. Olha só, notícia importante para os times que integram a Libra. Lembrando que o Palmeiras
o Flamengo, melhor dizendo, entrou com uma ação contra a Libra e a gente vai detalhar agora. Vamos lá, o conflito entre Flamengo e Libra começou com a distribuição dos valores de direitos de transmissão do Brasileirão. O rubro-negro questiona o modelo de divisão proposto pela Libra, que seria o seguinte: 40% igualmente entre os clubes, 30% conforme o desempenho esportivo, que seria a colocação na tabela de classificação ao final da rodada 38, e 30% pela audiências das partidas. Então você observa que o Flamengo, melhor dizendo, contestou, é justamente aí o último ponto que o Flamengo contesta, que é 30% pela audiência das partidas. O clube defende que a audiência deveria ser calculada com base nos cadastros de pay-per-view e não apenas na média geral de público das transmissões. Mesmo após propor reuniões para discutir o tema, o Flamengo ficou isolado, com apoio apenas do Volta Redonda. O contrato entre Libra e Globo vai até 2029 e prevê cerca de 1 bilhão 170 milhões por temporada pelos direitos da Série A. O acordo com a Liga foi assinado ainda na gestão do ex-presidente Rodolfo Landim, que deixou o cargo no final de 2024. Então tá aí, né, com essa liminar derrubada, ou cerca de 80 milhões vão ficar liberados e cerca de 17 milhões continuam bloqueados. Lembrando que cabe ainda o Flamengo ainda pode recorrer, essa novela pode render muito mais e já há sim um esvaziamento aí dos clubes de saída da Libra. Lembrando que nesse momento ninguém vai quebrar o contrato, vai aguardar até 2029 e de 29 para frente aí já fechando com a oposição, que é a Liga Forte União. Mas um detalhe importante, né, a liminar do Flamengo cai e quem está aguardando aí para receber dinheiro, né, o Vitória, Grêmio, muitos clubes, Palmeiras, Bahia, né, vão ter possivelmente aí os valores recebidos, tá bom? Comenta aí, pessoal, sobre essa situação, né, sobre a liminar, sobre o bloqueio dos valores, o impacto que traz para os clubes que não se entendem ainda, né? Há dois grupos econômicos, dois blocos de transmissão, a Libra e a LFU, e ninguém se entende e fica aí esse impasse no futebol brasileiro. Vamos gerar de mais notícias, mais informações. Eu vou falar agora sobre o Marconi Amaral, que agora de forma oficial é candidato à presidência do Vitória, então marcada para o dia 13 de dezembro, e a gente vai trazer um vídeo aqui onde o Marconi Amaral se posiciona a respeito. Vamos lá. Eu, como cria, como filho do Vitória, apaixonado pelo meu clube, que me revelou, também que construiu o meu caráter, minha índole, é uma decisão de muita responsabilidade. Tem tido uma movimentação muito forte em união ao meu nome para uma candidatura. Agradeço imensamente a todos que estão mandando mensagens e estão já, de alguma forma, dando apoio a essa possível candidatura. Existem pequenos detalhes que têm que ser realizados. Acredito que hoje a gente fecha essa questão, mas se for candidato, pode ter certeza, a torcida de Vitória, ao meu clube, que é tudo para poder fazer o melhor pelo nosso rubro-negro. Acredito que o futebol brasileiro e mundial mudou muito, e nós temos que começar a andar também na mesma linha de desenvolvimento que outros clubes estão andando. Essa é a primeira oportunidade de um ex-jogador ser candidato a presidente do Vitória, pode ser a primeira oportunidade. Essa é também a oportunidade que talvez o Vitória tenha um ex-jogador com experiência de uma carreira internacional robusta, na qual eu já declarei a minha passagem pela Europa e pelo Catar com 11 anos, me naturalizando. E também pela minha experiência de gestão, que graças a Deus tive grandes oportunidades, seja como prefeito 2 vezes, seja como presidente do maior hospital do sul da Bahia, que é o Hospital de Base de Itabuna, seja como presidente da Associação dos Municípios da região Cacaueira, que compreende mais de 50 municípios, com minha vida empresarial. Então, se acontecer, eu me sinto muito capaz de levar o Vitória para um outro patamar. Tá aí, pessoal, Marconi Amaral, de forma oficial, né, candidato a presidente do Vitória. O Marconi que vestiu a camisa rubro-negra entre os anos de 97 e 2001 e depois construiu uma carreira no futebol do Catar, onde se naturalizou e chegou a disputar 43 partidas pela seleção catari. Nos últimos meses, ele tem sido presença constante no noticiário do Vitória, apontado aí como possível interlocutor entre o clube e investidores do Catar interessados na compra da SAF do Vitória. Agora Marconi será candidato ao Conselho Gestor, enfrentando o atual presidente Fábio Mota nas eleições de dezembro. O nome do candidato a vice pela Aliança Vitória-SAF ainda será definido. A aliança é formada pelos grupos Frente Vitória Popular, Movimento Vitória-SAF, Movimento Novo Vitória e Movimento Vitória de Verdade. Então tá aí, né, mais uma informação, um grupo econômico que aparentemente rachou, né? Havia ali uma expectativa de um trabalho em conjunto entre a diretoria do Vitória, encabeçada ali pelo
presidente Fábio Mota e o vice Djalma Andrade, com o movimento Vitória SAF, Ney Campelo, deputado federal Marconi Amaral e outros também integrantes. Acabou não acontecendo isso, não vingou, não gerou um casamento, né? O grupo se aproximou nos últimos meses com uma equipe de trabalho no Barradão, trabalhando ao lado do André Sica, e muito vinha se falado aí sobre a questão aí de divisão de entendimento, né? O movimento Vitória SAF prioriza, ou melhor, solicita, pede ao Vitória mais transparência, questiona que não há transparência na tomada de decisões, que o grupo Movimento Vitória SAF precisaria estar muito mais imbuído nas decisões do clube, e isso não aconteceu de forma com a SAF, que, ao ver do movimento Vitória SAF, não é uma prioridade da atual gestão, e também, ultimamente, a gota d'água, né, aparentemente foi a questão da Arena, né, que o projeto foi confirmado, foi aprovado pela diretoria do Vitória, integrantes da SD Plan, estiveram no Barradão semana passada, confirmaram o martelo batido, né, o projeto ali, né, final, que vai ser apresentado no dia 18, daqui a 6 dias, e aí o movimento questiona essas ações antes de fechar uma SAF. Então tá rachado sim, cada um de um lado, agora vão brigar pela eleição de dezembro, e o torcedor rubro-negro aguarda aí mais informações sobre as eleições rubro-negras, de modo que o movimento Vitória SAF recebe apoio do Frente Vitória Popular, do Novo Vitória e também do Vitória de Verdade, um apoio de 3 movimentos, né, encabeçados aí pela candidatura do deputado federal Marconi Amaral. Então, pessoal, tá aí mais um giro de notícias. O Vitória, que se representa hoje, após 2 dias de folga, né, vai voltar às atividades hoje para o compromisso contra Palmeiras e também o Sport, 2 jogos fora. O Vitória que ainda aguarda a rodada atrasada, Palmeiras e Santos, ou melhor, Santos e Palmeiras se enfrentam na Vila no dia 15, e esse jogo é rodada 13, jogo atrasado. Caso o Santos vença, o Vitória entra na zona de rebaixamento. Caso o Santos empate e permaneça, caso o Santos perca para o Palmeiras, o Santos, lógico, permanece e o Vitória continua fora da zona de rebaixamento, podendo abrir distância. Então tá aí, esse é o giro de notícias dessa quarta-feira, onde falamos sobre o STJD, que pode punir o Vitor Roque de 5 a 10 partidas. Falamos também sobre a preparação aérea do Palmeiras para contar com o Vitor Roque, que está com a seleção brasileira, joga no dia 18 contra a Tunísia, e a Leila Pereira vai trazer o jogador, né, para ele estar disponível para o jogo no dia seguinte, no dia 19 contra o Vitória. E falamos também sobre o movimento Vitória SAF, sobre eleições no Vitória e também sobre a liminada Libra, liminado Flamengo, né, que caiu, e cerca de 80 milhões foram liberados para os clubes e 17 milhões continuam retidos. Lembrando que o Flamengo pode recorrer dessa decisão ainda. Então vou ficando por aqui, retorno numa próxima oportunidade. Quem não é inscrito no canal ainda, fique à vontade, daqui o nosso painel de inscrições, você pode fazer sua inscrição de forma gratuita e ter mais um programa aqui esportivo. Tá aqui ao lado o nosso Pix, nossa chave QR Code. Se você acha que esse programa merece uma atenção, uma contribuição, mesmo que simbólica, fique à vontade, agradeço demais. Volto numa próxima oportunidade. Um abraço, pessoal. Tchau.